Neste vídeo vamos demonstrar o teorema da função inversa. Vamos começar com duas definições que darão nomenclaturas que usaremos à frente. Primeira coisa, definição 1. Seja U contido em Rm um conjunto aberto. Nós dizemos que uma função f definida desse aberto contido em Rm em Rn é de classe C1, ou seja, eu digo que uma função é de classe C1 se todas as derivadas parciais de primeira ordem existirem e forem contínuas nesse aberto U. Então, a gente diz que é de classe C1 quando as derivadas parciais são contínuas, tá certo? Existem, são contínuas. A definição 2 é a definição do que é um diffeomorfismo. Sejam U e V abertos de Rn e uma aplicação f que vai de U em V. Supõe que essa aplicação f é uma bijeção, tá? Ou seja, ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Nós dizemos que f é um diffeomorfismo se f e f a menos 1 são diferenciáveis. Ou seja, o que é que você deve entender quando aparecer a palavra diffeomorfismo? Você deve entender que essa função ela é bijetiva e ela e sua inversa são diferenciáveis. Aí nós dizemos que um diffeomorfismo é de classe C1 se f e f a menos 1 são de classe C1. Onde é que a definição do que é ser de classe C1 está aqui na definição 1, tá? Então, quando você tem um diffeomorfismo de classe C1, significa que f e f a menos 1 são de classe C1, no sentido de que suas derivadas parciais existem e são contínuas. Nós dizemos que f é um diffeomorfismo local se para cada x pertencente ao aberto U vai existir uma vizinhança aberta de x e uma vizinhança aberta de f de x, de modo que a restrição, né, da função f a esse aberto de x no aberto contendo f de x é um diffeomorfismo. Ou seja, fazer um desenhozinho aqui só para ser mais específico. Ó, suponha que aqui você tem U, bem aqui você tem V e aqui você tem F. Então, o que é que quer dizer que F é um diffeomorfismo local? Significa, ó, que se você pega X aqui em U, vai existir uma vizinhançazinha aberta. Você pode entender como uma bola aberta, tá? Não tem problema não. Então, ó, essa bolinha aqui em torno de x é o que eu estou chamando de Vx. Aí, a imagem aqui desse x, o f de x, vai ter também uma vizinhançazinha em torno dele. Tá? Então, bem aqui ó, é o teu w de x. E o que quer dizer que f é diffeomorfismo local? Significa que quando você faz a aplicação f daqui, dessa bolinha vermelha nessa outra, quando você pega a restrição a Vx, isso é um diffeomorfismo. Por isso que a gente diz que é local, né? Porque é só nessa regiãozinha aqui que você vai ter que f será o diffeomorfismo. E para finalizar, né? Um diffeomorfismo local ele é de classe C1 quando essa aplicação restrita, né, a essa vizinhançazinha de x, chegando numa vizinhança de f de x, for de classe C1 para cada x em U. Então, dadas essas definições, agora podemos enunciar o teorema da função inversa. Então, ele diz o seguinte, ó, seja W contido em Rn um conjunto aberto e f, né, uma aplicação de W em Rn. Supõe que essa aplicação é de classe C1, ou seja, que tem derivadas parciais contínuas e existem, né? E supõe que você tem um A dentro desse W aqui. Se você tiver que a derivada f' de A é bijetora, ou seja, como nós sabemos que a derivada de uma aplicação é uma transformação linear, essa condição aqui, f' de A ser bijetora, é equivalente a você ter que a matriz jacobiana aqui nesse ponto A é invertível. Tá? Então, tanto faz você dizer, né, f' de A bijetora, quanto você dizer que a matriz jacobiana em A é invertível. Tanto faz. E chama B de f de A. Então, o teorema da função inversa ele vai te dar isso aqui, ó. O item A é que existirão abertos U que contém A e V que contém B, de Rn, de modo que a aplicação, quando restrita, né, de U para V, é uma bijeção. Ou seja, veja que coisa interessante que o teorema da função inversa te diz, né? Você tem uma condição sobre a derivada, né, que a derivada seja bijetivo. Isso implica que tua função localmente é uma bijeção. Então, é um negócio interessante, né? Outra coisa, que é o item B, é que já que f de U em V é bijetora, então, em particular, ela é invertível, né?
Então, ó, se g é a função inversa, por isso que eu denoto aqui, ó, g é fa-1, então a gente tem uma coisa a mais. Essa inversa, ela é de classe C1, ou seja, essa função inversa da f nesse aberto U, ela possui derivadas parciais contínuas. Então, aqui para esquematizar ainda melhor o que é que acontece aqui no teorema da função inversa, vamos fazer aqui um desenho, tá? O que é que você tem de início, né? Você tem, ó, o seu w, e aqui você tem a função f, né? Ela mapeia w lá no Rn. Essa f tem a propriedade de ser de classe C1, e aí você tem um ponto A que está aqui dentro de w. Se você tem essa condição da derivada em A ser bijetora, então seja aqui o ponto B igual a f de A, né? O ponto aqui no Rn. Então, o que quer dizer esses itens A e B do teorema da função inversa, que são as conclusões, né? Quer dizer que nessas condições das hipóteses vão existir, ó, um abertozinho aqui em torno de A, um aberto U. Veja que o teorema diz que existe, né? Você não tem como determinar a partir do teorema como é que vai ser esse aberto, mas, né, o teorema está garantindo que existe. Existe um aberto aqui que contém esse A, e existe um outro aberto, que é o aberto V, que contém B igual a f de A. Então, bem aqui nós temos o nosso aberto V. E o legal é que entre esses dois abertos aqui que eu desenhei de azul, a mesma função f, quando restrita a eles, né, saindo de U e chegando em V, ela será bijetora. Então, ó, daqui de onde eu estou marcando em azul para cá, essa f é bijetora, tá certo? E aí, como ela é bijetora, a gente sabe que existe a função inversa, né? Que é essa função que está saindo de V, chegando em U, que eu chamo de G, que é exatamente f(a-1). Aí, o item B, ele está dizendo que essa função G, ela será de classe C1. Ou seja, o teorema da função inversa te garantiu, a partir dessa hipótese aqui sobre a derivada ser bijetiva, que a função f localmente é bijetora e que, além disso, a função inversa, né, nessa restrição onde ela é bijetora, é de classe C1. Então, esse é o teorema da função inversa e vamos demonstrá-lo, tá? Bom, agora eu vou comentar dois fatos que nós usaremos na demonstração. O primeiro deles é a desigualdade do valor médio, que diz o seguinte, eu vou enunciar para vocês. Seja uma função f de u contida em Rn diferenciável. Aqui esse u ele é um conjunto aberto, tá? O aberto. Aí sejam x e y pertencentes a u, tal que o segmento de reta, que a gente pode denotar assim, ó, como se fosse um intervalo fechado, né? Mas isso está significando o segmento de reta, ou seja, em desenho, né? Isso significa que esse u tem a propriedade de quando eu pego o segmento de reta de x até y, isso está dentro de u. Então, a gente tem a seguinte desigualdade. Quando você faz a norma da diferença f de x menos f de y, isso fica limitado pelo supremo da norma da derivada de algum ponto que está nesse segmento de reta. Então, esse Czinho aqui está aqui por dentro, tá? Com C pertencente ao segmento de reta xy, e isso multiplicado pela norma da diferença de x menos y. Então, essa aqui é a desigualdade do valor médio. Veja que é parecido, né, com o teorema do valor médio, só que aqui, como a gente está lidando com o caso n-dimensional, né, a gente tem uma desigualdade e a gente compara as normas. Aí, um outro fato que nós vamos utilizar é a continuidade da aplicação matriz inversa. Ou seja, a aplicação que pega A e leva na sua inversa é contínua para todo A. A demonstração do fato 1 você pode encontrar, por exemplo, no livro do Elon Lages, de análise. E a demonstração do fato 2 eu vou deixar aqui um link na descrição, aqui abaixo do vídeo. Tá bom? Então vamos iniciar a demonstração. Nós vamos iniciar com um caso especial, que é o seguinte, ó. Olhando aqui para as hipóteses do teorema da função inversa, nós vemos que elas estão apoiadas nesse ponto A aqui que você pegou nesse aberto W. Então, olhando para o desenho que eu fiz aqui, você vê que esse A é não nulo para esse desenho, né? De repente, se o aberto W ele estiver longe aqui da origem,
não tem chance desse A ser o vetor nulo, né? Mas aí, para esse caso especial, nós vamos supor que A é o vetor nulo, vamos supor que a imagem f do vetor nulo também é o vetor nulo, ou seja, a gente está supondo que A é igual ao vetor nulo e que B também é igual ao vetor nulo. E além disso, vamos supor que a matriz jacobiana, né, a derivada no vetor nulo é a identidade. Tá? E daí nós vamos demonstrar esse caso especial. E daí quando nós formos recuperar o caso geral, a gente percebe, né, que é simplesmente utilizar o caso particular, só que fazendo translações, né? Por exemplo, nesse desenho aqui, esse A aqui não é a origem, mas se eu fizesse uma translação, né, transladasse o aberto todinho, eu poderia enviar esse A na origem, né? E daí a gente usa o caso particular para obter o caso geral. Então, ó, caso especial, nós vamos fazer essas suposições aqui, que A é igual a zero, que f de A, que é exatamente o f de zero, que é o nosso B, né, que nós denotamos, também é zero, e a derivada, né, f' de A, como A é zero, isso é f' de zero, e isso será a identidade, tá? Então, isso aqui são as nossas suposições para o caso especial. Aí, beleza. Aí, como é que a gente vai fazer? Ó? A partir disso aqui, nós vamos definir uma aplicação. Já vamos começar a definir. Defina a aplicação psi de x igual a x menos f de x. Então, o que é que a gente sabe aqui sobre essa aplicação psi? A gente sabe que ela é de classe C1. Por quê? Porque a gente tem, pela hipótese do teorema da função inversa, que a aplicação f ela é de classe C1. Portanto, como aqui é a diferença de duas funções de classe C1, porque a função x é a função identidade aplicada em x. A identidade claramente é de classe C1, né? Então, a gente tem que essa psi ela é de classe C1. E aí, o que é que a gente tem mais? Ó, se a gente pega a derivada aqui em x, isso é aplicar a derivada em cada parte, né? Já que a derivada é uma aplicação linear. Então, quem é a derivada de x? Veja que essa aplicação x é a mesma coisa que identidade em x. A identidade é uma transformação linear, e a gente sabe que a derivada da transformação linear é ela mesma. Portanto, derivada de x é a identidade. Um cuidado, tá? Não vá colocar não, tá? Porque aqui a gente está lidando com vetores. Então, derivada aqui é a identidade. E aqui, ó, menos a derivada de f, menos f' de x. Então, se você aplica em zero, o que é que a gente tem? A gente tem que aqui permanece a identidade, né? Só que aqui, ó, você ficou com f' de zero. Pela nossa suposição, isso é a identidade, né? Então, ó, você ficou com identidade menos a identidade, mais isso, ó, eu vou colocar até meio redondo. Isso aqui é a matriz nula. Não vai dizer que é o número zero não, tá? Então, beleza. A gente definindo essa aplicação, a gente tem que ela é de classe C1 e a gente obtém também que ela tem derivada nula. Então, aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar o fato dela ser C1 e esse fato de ter derivada nula para conseguir um abertozinho onde a derivada é pequena, tá? Tem norma pequena. Que é o seguinte, ó. Presta atenção como é que vai ser usado aqui, ó. Como a psi é C1, então o que é que a gente sabe? Se a psi é C1, significa que a derivada é contínua, né? Porque todas as derivadas parciais são contínuas. Então, se você olha a matriz derivada, ela é contínua. Em particular, ela é contínua em zero. Quando eu falo zero, tá? É o vetor nulo, tá? Não é o número, não. E aí, o que é que a gente tem com isso? A gente vai ter, então, que existe um R maior do que zero, tal que, quando a norma de x for menor do que R, implica que a norma da derivada, né, psi' de x menos psi' de zero, isso é menor ou igual do que 1/2, né? Aqui eu estou usando definição de continuidade, tá? Que a gente aprende. Dado o epsilon, nesse caso ó, o epsilon é igual a 1/2, existe um raio, que é esse r, que seria o delta, né? Se você quiser chamar assim, de modo que quando a distância, né? Porque repara aqui que eu estou fazendo, ó, a distância de x para a origem é menor do que r, então
a diferença das imagens, né? No caso, a função que eu estou usando aqui é a função derivada. Isso é menor do que o epsilon, que nesse caso é 1/2. Só que aqui, dessa condição aqui, como você sabe que a derivada em zero é zero, você tem que ficar apenas, ó, a norma da derivada, isso é menor ou igual do que 1/2, para todo x que satisfaz essa condição aqui, né? Para todo x que tem norma menor do que o r, né? Pronto, então chegando nesse ponto em que mostramos que a derivada de psi para qualquer ponto que tem norma menor do que r é limitada por 1/2, a gente usa a desigualdade do valor médio, né? Já que a gente tem essa limitação uniforme para a derivada para todo x de norma menor do que r. Então, pela desigualdade do valor médio, o que é que a gente vai ter, né? Ó, quando a gente fizer psi de x menos psi de zero, isso fica limitado pelo supremo da norma elemento aqui que fica no segmento que liga a origem até x, e aqui multiplicando a norma da diferença x menos zero. Só que esse supremo aqui, ele é uniformemente limitado por 1/2, né? Aqui desde que a norma de x seja menor ou igual que r, né? Então, ó, isso aqui é menor ou igual do que 1/2, e aqui ele é menor do que 1/2 desde que norma de x seja menor ou igual do que r. Então aqui, ó, vezes r, que é a mesma coisa que r sobre 2, tá certo? Só que por esse lado aqui, você pode mostrar que psi de zero é igual a zero, né? É só olhar aqui para cima para a definição. Como psi de x é x menos f de x, quando você substituir por zero, você fica com 0 menos f de zero. Só que f de zero é igual a zero, né, pela nossa suposição inicial. Então, por outro lado, você consegue aqui, ó, apenas a norma de psi de x. Vamos chamar isso aqui de asterisco. E daqui a pouco nós vamos utilizar esse fato. Aí agora vamos definir uma nova aplicação, tá? Vamos fixar um y em Rn, de tal forma que esse y ele tenha a norma menor do que r sobre 2. E nós vamos definir essa aplicação aqui, ó. Defina, aí agora φ de y, né? Esse y aqui está fixado, então eu estou definindo uma aplicação com esse índice y, tá? Igual a psi de x mais y. Se você reparar, a nossa psi ela já dependia, né, de x e de f de x. A verdadeira definição aqui dessa φ é x menos f de x mais y. Então define essa aplicação. A respeito dessa aplicação, o que nós vamos mostrar é que ela vai ser uma contração sobre a bola de raio R, portanto terá um único ponto fixo. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é que quando essa aplicação aí ela está na bola fechada de raio R, então a imagem dela ainda está dentro da bola fechada de centro zero e raio R. Como é que eu faço para mostrar isso, né? Vou fazer aqui um desenhozinho só para ficar mais claro as coisas. Você imagina que aqui você tem a bola de raio R e você tem uma menorzinha dentro, né, que é a bola de raio R sobre 2. Esse y que a gente escolheu, fixado aqui do começo, ele está dentro dessa bolinha aí que tem um contorno de azul, está bem aqui dentro. E aí o que é que nós vamos fazer para mostrar essa inclusão aqui? Nós vamos pegar um x aqui, qualquer, né, na bola de centro zero e raio R, e vamos olhar a norma da imagem, né? Então, ó, como é que a gente verifica? Seja x, de modo que a norma dele é menor ou igual que R, e aí vamos analisar φ y de x. A definição de φ y de x é psi de x mais y. Aí, vamos pegar a norma. Pega a norma aqui, passa a norma aqui também. Usa a desigualdade triangular, você chega nisso. E agora, você volta ali para asterisco, ó. Você tem que a norma de psi de x é menor ou igual do que r sobre 2. Então, ó, aqui a gente está utilizando asterisco. Você tem que isso é menor ou igual do que r sobre 2. E a norma de y? Aqui no começo, ó, é menor do que r sobre 2. Então, aqui, r sobre 2, que é igual a r. Então, vale essa afirmaçãozinha 1.
φ mapeia a bola fechada na bola fechada. Aí, a nossa afirmação 2 é que essa φy é uma contração sobre a bola fechada, tá? E aí, como é que a gente prova isso, né? É só olhar a diferença, né? Ó, φy de x menos φy de z, né? Por exemplo. O que é isso, né? Pela definição de φ, isso é psi de x mais y menos psi de z mais y. Esses y's aqui vão se cancelar e você fica apenas com a norma de psi de x menos psi de z. E aí, o que é que a gente faz? Novamente, desigualdade do valor médio. Então, ó, aqui a gente utiliza outra vez a desigualdade do valor médio. Isso aí vai dar menor ou igual que o supremo da norma da derivada, isso aqui com C pertencente ao segmento de reta que liga x a z, norma de x menos z. Só que novamente olhando para a página anterior, a gente tem ó, que a derivada é limitada por um meio dentro da bola de raio R, né? Que é esse fato aqui, chamado de estrela. Então, ó, isso fica limitado por um meio, norma de x menos z. E a gente tem ó, que um meio é menor do que 1, né? Então, essa aplicação é uma contração. E aí, que a gente só precisa ter cuidado ao perceber, né? É que a bola de centro zero e raio R é um subconjunto fechado do espaço métrico Rn, né? Portanto, é completo, né? Então, a gente pode aplicar aí o teorema do ponto fixo. Então, pelo teorema do ponto fixo de Banach, existe único, tá? Para não escrever a palavra existe único, eu coloco esse símbolo. Um elemento xy, né? Que eu vou denotar a depender do y, aqui na bola de centro zero e raio R, que é ponto fixo. Ou seja, de tal forma que quando você faz φy em xy, isso é o próprio elemento xy, tá? Para quem não recorda do teorema do ponto fixo, tem um vídeo aqui no canal sobre ele, vai aparecer o link aí em cima no card, mas só mostrando o enunciado rapidamente, ó. Teorema do ponto fixo, né, diz que se você tem f definida em um espaço métrico completo, e se f é uma contração, então tem um único ponto fixo, tá? Se não recorda direitinho dessas coisas, você pode olhar o vídeo que apareceu aí acima no card. Mas beleza, essa aplicação tem um único ponto fixo, mas qual é a definição dessa aplicação? A definição dessa aplicação é isso aqui, ó. Lembra que essa aplicação ela foi definida como sendo psi de x mais y. Então, quando você aplica isso no ponto fixo, você fica com xy, que é o ponto fixo, igual a essa aplicação aqui no ponto fixo, mas que é a mesma coisa que a psi aplicada nesse ponto fixo, mais o y. Beleza, mas agora nós abrimos mais ainda a conta. Quem é a definição dessa psi? Bem aqui no comecinho, a psi é a diferença, x menos f de x. Então, como você está aplicando em xy, isso fica o ponto fixo, xy, menos f nesse ponto fixo, mais esse y. Então, o que é que você vai fazer? Cancela o ponto fixo desse lado e passa f para o outro. Então, a partir disso, você vai obter que f no ponto fixo que você achou lá para a tua função φy, isso é igual a y, ao y que você fixou lá no começo. Aí, outra coisa, como você pegou o y com a norma menor do que r, menor estrito, né? Então, você vai ter que o teu ponto fixo está dentro da bola aberta de raio R, né? Ou seja, como a norma de y é menor do que r sobre 2, então o ponto fixo pertence à bola aberta. Bom, você pode fazer isso por uma contradição. Ó. Por exemplo, se a gente supor que a norma do ponto fixo é exatamente r, então a gente pode fazer assim, ó. A gente não tem isso aqui, por hipótese. Vamos agora fazer essa manipulação aqui, ó. O que é a norma de y? Isso é a mesma coisa que a norma de f aplicada no ponto fixo, né?
Isso aqui por causa desse quadradinho vermelho. Só que aí, você pode fazer assim, ó. Isso é a mesma coisa que a norma. Aí agora você coloca o ponto fixo, menos essa diferença aqui, ó. Ponto fixo, menos f do ponto fixo. Ou seja, eu só somei e subtraí o ponto fixo dentro dessa penúltima norma aqui. Bom, mas aí você usa a desigualdade triangular inversa. Então isso é maior ou igual do que a norma do ponto fixo menos a norma dessa diferença. xy menos f do ponto fixo, né? Só que aí a norma do ponto fixo, eu estou supondo, por contradição, que é exatamente r, né? E essa diferença aí é o quê? Essa diferença, se você reparar, é só olhar aqui a definição lá do comecinho. O que está dentro ali daquela norma é exatamente psi no ponto fixo, né? Então, ó, isso aqui é exatamente psi no ponto fixo. Só que aí, ó, vem para cá. Aqui, por asterisco, a psi é limitada uniformemente por r sobre 2. Então, quando você põe um sinal de menos nos dois lados, ó, a desigualdade inverte, fica para frente. Menos r sobre 2, né? Então, indo para lá, ó, você tem, ó, que por asterisco, que é o que a gente está usando, r menos r sobre 2, que é igual a r. Aí aqui é uma contradição, né? Por que a contradição? Porque quando a gente fez a construção da aplicação φy, a gente supôs isso aqui, que a norma de y era menor do que r sobre 2. Se você supõe que o ponto fixo ele tem a norma que é igual a r, você chega nessa contradição. Ah, perdão, aqui é sobre 2, tá? Fica r menos r sobre 2, r sobre 2. E aí você tem uma contradição. Agora vamos definir nossas coisas, tá? Primeiro você define o v. O nosso v vai ser exatamente a bola. Centro na origem, raio r sobre 2, bolinha aberta, tá? E aí, quem é que vai ser nosso u? Nosso u vai ser exatamente a pré-imagem do v que a gente fez acima, intersectado com a bola aberta de raio r. E aí, a nossa funçãozinha g do item b, né? Quem é que vai ser? Essa função g, ela está definida de v em u, e ela é definida assim, ó, ela é definida como g de y igual a xy. Ou seja, como é que funciona tudo isso aqui? Vamos fazer aqui um desenho. Por hipótese, né, nós temos f aqui de um certo w, caindo lá no Rn, por causa desse caso especial, né, em que nós estamos supondo a igual a 0, f de a igual a 0, e a derivada em a igual a identidade. Nós temos que a origem está dentro de w, né? O f de 0 é igual a 0. E aí, o que é que nós temos aqui? Eu estou definindo aqui na chegada, né, dessa f, o nosso v como sendo exatamente a bola de raio r sobre 2. Aqui, ó, o raiozinho dessa bolinha, r sobre 2. E esse aqui é que é nosso v, tá? Aí, a partir dele, eu mando uma função g, né? A partir desse v para cá, para dentro do w. Que essa função g, ela está agindo aqui, ó. Ela está agindo na interseção da pré-imagem de v por f. Ou seja, você tem esse v aqui, olha para f a menos 1 de v. F a menos 1 de v é um abertozinho aqui ao redor da origem, tá? É esse aqui de vermelhinho que eu estou fazendo agora. Só que você pega isso intersectado com a bolinha de raio r. Então, digamos que seja essa daqui, ó. Essa de cinza aqui seja a bolinha de raio R. Então, TU é a interseção, ó, é o que eu vou marcar aqui com esse verdinho aqui, ó. TU, ó, é essa interseção. Lembrando, tá, que a bolinha de cinza é a bolinha de centro na origem e raio R. Aí, beleza, o que falta explicar direitinho é, tem sentido aqui essa definição dessa G? G de Y igual a esse XY? A resposta é sim, tá? Por quê? É só olhar a construção aqui de como tudo foi feito. Vem para cá, ó. Bem aqui, nós fixamos y com norma de y menor do que r sobre 2. Então aqui, ó, qualquer y que você pega dentro dessa bolinha aberta de raio r sobre 2, funciona para a construção anterior.
Então, para cada y'zinho desse que está aqui dentro dessa bola, por toda a construção, ó, daqui para cá, você consegue o ponto fixo x referente a esse y, né? Você consegue esse ponto fixo devido ao quê? Devido a sempre essas aplicações φ y que você define, devido a sempre elas serem contrações sobre a bola fechada. E aí sempre você vai conseguindo esses pontinhos aqui, ó, xy, devido ao teorema do ponto fixo, para cada y que está dentro aqui dessa bolinha V, que é a bola aberta de raio R sobre 2. Então, tá bem definida essa aplicação, tá certo? Sempre que você pega o y, você consegue construir o ponto fixo xy. Então, essa definição aqui, ela tá ok, ela tá bem definida. E aí, veja que coisa maravilhosa que a gente já consegue, ó. A gente já consegue o seguinte, ó, que f, quando você compõe com essa g que está definida aí, aplicado em y, tá? Como é que isso aí funciona? Isso é f aplicado no ponto fixo referente a esse y, né? Pela definição da g. Então, ó, isso é f aplicado em xy. Só que esse xy, olhando aqui para a construção, ele vai ser igual a quem? Vai ser igual a y, né? Deixa eu até marcar isso aqui por 2 asteriscos, que isso é importante, tá? Então, ó, isso aqui é igual a y por 2 asteriscos, né? Por toda a construção que a gente fez. Então, ó, f composto com g, por um lado, ó, dá identidade, né? E agora vamos fazer g composto com f. O que é isso aí, né? G composto com f. Primeiro, eu estou falando aqui, tá, da composição das aplicações, mas eu estou pegando elementos nesses abertos, tá? Então, eles têm uma certa limitação. Esse f de x aqui você pode chamar de y, tá? Então, ó, isso é um g de algum y. Pela definição de g, isso aí é o ponto fixo xy. Mas, como é que você sabe que isso aqui dá exatamente x, né? Porque esse ponto xy, ele é um ponto tal que, quando você faz f nele, isso leva no y. Só que, ó, por causa disso aqui, você já sabe que f de x é igual a y. Por unicidade do ponto fixo, tá? Então, aqui você usa unicidade do ponto fixo. Você tem que esse xy, ele é o x. Então, você fez a composição por um outro lado e deu x. Ou seja, você compôs f bola g e isso deu a identidade. Você compôs g bola f e isso deu também a identidade. O que é que isso implica para a gente? Isso implica que g é exatamente o nosso f a menos 1. Mas g é f a menos 1 aonde? Aqui nos nossos abertos u e v, tá? Então, aqui a observação é que essa g, ó, ela está de v em u. Isso aí não é globalmente, tá? Isso é localmente. Então, aí nós já conseguimos a nossa g, né? A nossa função inversa da f aqui nesses abertos do teorema da função inversa. Então, até agora, o que é que a gente tem feito, né? A gente tem provado o item A completamente. Como a gente achou a inversa da f aqui localmente, então, claro que a f será bijetora, tá? Esse fato aqui, ó, que nós achamos g igual a f a menos 1, implica que localmente, né, entre u e v, a f é uma bijeção. Então, o que nós queremos mostrar aqui é o item B, tá? E agora a nossa afirmação é provar que g é de classe C1. Então, de fato, para fazer isso, eu vou precisar do fato que a própria g é contínua, porque a derivada da g ela vai resultar da composição de algumas aplicações que serão contínuas, porque daí você vai deduzir que a g tem derivada contínua a partir da composição, tá certo? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar que g é contínua. Como é que eu faço isso? Lembra que a nossa g ela está definida de v em u. Então, você faz assim, para mostrar que é contínuo. Você pega
y e z em V. Seja y e z pertencentes a V. Aí, o que é que eu vou usar primeiro, né? Se y e z estão aqui em V, vamos olhar as imagens, né? G de y, a gente pode dizer que é, por exemplo, U, e G de V, a gente pode dizer que, por exemplo, é V. E aí eu vou usar um fato que eu já tinha mostrado antes aqui, ó. A gente mostrou lá antes de chegar no ponto fixo, nesse item 2, que a aplicação φy é uma contração. Mas presta bem atenção, ó, o jeito que a gente fez. A gente fez φy de x menos φy de z. Aí a gente chegou que isso é igual, né, a psi de x menos psi de z. E aí a gente mostrou que psi de x menos psi de z é menor ou igual do que 1/2 da norma de x menos z. Então vamos chamar isso aqui de 3 asterisco, porque eu vou puxar essa informação para lá. Então aqui, ó, por 3 asteriscos, a gente tem que a norma de psi de u menos psi de v, isso é menor ou igual do que 1/2 da norma de u menos v. Tá? Eu estou usando aqui psi aplicado em u e v para que a partir disso a gente obtenha uma expressão que dê para utilizar essas definições de g. Tá? Então, ó, isso aqui devido àquela parte que eu já havia demonstrado. Pronto, a gente tem isso. Mas aí, usa quem é a expressão de psi, utilizando a definição da expressão de psi, se você não lembra, ó, tá bem aqui, é x menos f de x, você fica com u menos f de u, menos v menos f de v. Né? Isso aqui menor ou igual do que 1/2 da norma de u menos v. Aí agora você organiza dentro dessa norma do lado esquerdo. Ó. Você pode colocar f de v menos f de u, né? Menos u menos v menor ou igual do que 1/2 da norma de u menos v. Aí agora você usa a desigualdade triangular inversa, tá? Só que usa ela desse jeito, ó. Você usa com esse elemento aqui na frente. Então fica assim, ó. Norma de u menos v menos a norma de f de v menos f de u menor ou igual do que 1/2 norma de u menos v. Né? Isso aqui é a desigualdade triangular inversa, né? Ela produz uma desigualdade que é para frente. E aí você passa 1/2 para esse lado, né, dessa norma de u menos v, e passa esse elemento para esse outro. Então você fica com 1/2 norma de u menos v menor ou igual do que a norma de f de v menos f de u. Eu vou até trocar a ordem, já que está em norma não tem problema, né? Então eu posso colocar, ó, norma de f de u menos f de v. E aí você obtém norma de u menos v menor ou igual do que 2 vezes norma de f de u menos f de v. Maravilha! A gente sabe quem é u e v. U é g de y e v é g de z. Então você usa isso. Você conclui, ó, que g de y menos g de z, isso é menor ou igual do que 2 vezes f de g de y menos f de g de z. Né? Só que a gente viu aqui na página anterior que f e g são inversas uma da outra, né? Então a composição da identidade. Então isso aqui, ó, você já pode colocar y menos e. Aqui usando, né, que o fato de que f bola g é igual à identidade. Então, o que é que você conclui aí? Você conclui que g é Lipschitz, né, com constante Lipschitziana 2, né, aqui pelo que a gente viu. Mas a gente sabe que funções Lipschitzianas são contínuas. Então, a nossa g ela é contínua. Aí a nossa próxima afirmação, né, é que g é diferenciável. Para poder falar, né, que ela tem derivada contínua, ela tem que ser ao menos diferenciável. Né? Então, vamos demonstrar isso. Então, como é que a gente faz? Né?
lembrando, a gente está com a G que sai de V em U. Portanto, né, a gente considera um elemento de V, seja Y pertencente a V, e G de Y igual a X. Provaremos que a derivada, né, G' em Y, isso é a mesma coisa que a derivada de f em x inversa, né? Ou seja, a derivada da g é a inversa da derivada da f. Então, ó, a gente pode chamar, né, a derivada de f em x igual a A. Ou seja, a matriz jacobiana da f é esse A aqui que eu estou definindo. Como a gente tem que V é um aberto, tanto U quanto V são abertos, então, ó, como V é aberto, existe um K, tal que quando você soma Y mais K, isso ainda está dentro de V, né? Está dentro do aberto. Isso aqui não é nada de outro mundo não, tá, pessoal? Você tem aqui V, ó. Você tem bem aqui o seu vetorzinho, que é a origem, né? Você tem o vetorzinho Y. Então, devido a ele ser aberto, vai existir um Kzinho aqui. Pode ser pequeno, né? De tal forma que quando você faz o vetor soma, né, você lembra lá do paralelogramozinho que forma, né? O vetor soma é esse aqui do meio, ó, e ainda está dentro de V. Isso é possível achar devido ao fato de que V é um aberto. Então, como isso aqui ainda está dentro de V, a gente pode aplicar G nesse elemento. Então, G de Y mais K. Isso aí, como está próximo do teu Y, isso aí é igual a X mais algum outro vetor, tá? Aí você, beleza, mas o que é que tem a ver você colocar isso aqui? Eu escrevi dessa forma porque vai ser conveniente, tá? Porque a gente sabe que X é G de Y, né? Aqui por cima. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse H, ele é o erro, né? Ele é o erro entre G de Y mais K e G de Y. Então, o que é que a gente verifica quando a gente quer olhar a diferenciabilidade de uma função? A gente vai olhar esse quociente aqui, ó. A gente vai olhar G de Y mais o acréscimo K menos G de Y. Eu estou afirmando bem aqui no comecinho já quem é meu candidato à derivada. É a inversa da derivada, né? E eu chamei a derivada de A. Então, ó, você faz essa diferença menos A menos 1K. E aqui você divide pela norma de K. E o que é que você quer mostrar? Você quer mostrar, ó, que isso aí converge para zero quando o K vai para zero. Aí, beleza, vamos mostrar que isso acontece olhando algumas equivalências. Ó. Isso aqui de cima acontece somente se quando você aplica A, isso permanece indo para zero, né? É só você pensar, ó, que quando você aplicou A aqui, isso aqui convergiu para A de zero, né? Só que A de zero é zero. Então, A aplicado nesse quociente converge para zero da mesma forma que acima. Então, ó, isso aqui acima ocorre se somente se A, aí você aplica nos elementos, né? De G de Y mais K menos G de Y, aí A com A menos 1 forma a identidade, né? Então aqui fica menos K. Isso aqui sobre a norma de K converge para zero quando o K vai para zero. Mas a diferença G de Y mais K menos G de Y foi o que eu denotei por H, né? Então isso aí ocorre se somente se A H menos K sobre a norma de K vai para zero quando o nosso K vai para zero. Agora, beleza, aí a gente não observou ainda, mas o que é K? Vamos tentar observar por aqui, ó. Devido a essa relaçãozinha aqui, eu posso descobrir quem é K. Né? Então, eu vou relembrar essa expressão. A gente sabe, ó, que o G de Y mais K é igual a X mais H. Né? Por causa dessa expressão aqui que a gente usou aqui em cima. Então, você pega e aplica F dos dois lados. Então, ó, F de G de Y mais K
isso é igual a f de x mais h, né? Só que a composição de f com g é a identidade, né? Então você fica apenas com y mais k igual a f de x mais h. Só que o y você tem, né? Aqui por cima, ó, você tem que o teu g de y é igual a x. Então, passando o f nos dois lados, você obtém que y é exatamente o teu f de x. E você joga isso aqui embaixo, ó. Então, ó, você tem que f de x mais k, que é o teu y, né? É igual a f de x mais h. Então, você obtém que k é exatamente f de x mais h menos f de x. Aí, beleza. Você joga essa descoberta do k, como dependendo, né, de x e h, bem aqui. Então, você vai ficar com isso aqui, ó. AH menos f de x mais h menos f de x dividido pela norma de k. E analisar, né, isso ir para zero quando o k vai para zero. Mas isso ocorre se somente se, aí agora preste atenção na manipulação. Você joga um sinal de menos para fora, aí fica assim, ó. F de x mais h menos f de x menos a h dividido pela norma de h. E aí o que é que você faz? Você joga essa norma de k para fora e aqui em cima você multiplica pela norma de h, né? Então aqui você multiplicou e dividiu pela norma de h e trocou a ordem, né? Por isso que pôs esse sinal de menos para fora. Aí você quer saber se isso aqui vai para zero quando você tem que o k vai para zero. Aí como é que a gente vai perceber que isso aí realmente vai para zero, né? Veja que se a gente mostrar que essa última aqui vai para zero, por causa das equivalências, a gente mostra que a g é diferenciável, né? Porque a gente mostrando a equivalência, a gente chega que esse quociente aqui vai para zero. Mas aí você vai usar o seguinte, ó. O que é a norma de h, né? Olhando para a definição de h, que é essa definição aqui, você fica com a norma de g de y mais k menos g de y, né? Só que aí, olha para cá para a parte da continuidade. A g é Lipschitz, né? Com constante de Lipschitz igual a 2. Então aqui, ó, a gente vai usar que g é Lipschitz. Então aqui, ó, ela é Lipschitz. Então, ó, isso fica menor ou igual do que 2, norma de y mais k menos y, que é igual a 2, norma de k. Ou seja, devido a essa relação de h e k, quando você tem que k vai para zero, necessariamente o h também vai para zero, né? Porque a norma de k é maior do que a norma de h, né? É maior do que 1/2 da norma de h. Então aí, estudando esse quociente aqui, você fica com isso, ó. A partir dessa relação, você obtém em especial que a norma de h sobre a norma de k é menor ou igual do que 2. Então, lembra daquele teoremazinho de limite, ó. Isso aqui é limitado e esse termo aqui de dentro ele vai para zero, né? Por que ele vai para zero? Porque a nossa f é diferenciável, né? É diferenciável pela hipótese, ó. Hipótese do teorema da função inversa. F é uma aplicação de classe C1, portanto é diferenciável, né? Então, vocês entenderam qual foi a jogada aqui? A jogada foi pegar o quociente com a g, manipular para o quociente se tornar um quociente com a f, que a gente sabia que é diferenciável. Então, esse quociente aqui que está dentro do colchete, ele vai para zero. Já essa parte que ficou fora é limitada. Aí é um teoremazinho de cálculo, né? Se você tem o limite de um produto em que um vai para zero e o outro é limitado, então a conclusão é que realmente o negócio converge para zero. Então, ó, isso aqui realmente é verdade. Ok. Usando as equivalências, você chega aqui, né? E chegar aqui significa que g é diferenciável. Então, está demonstrado aqui a segunda afirmação. Agora, a terceira parte, finalmente,
G' é contínua, que é exatamente dizer que G é de classe C1, né? A gente sabe que as derivadas existem porque a G é diferenciável, então é só olhar que a derivada é contínua. Essa parte aqui é a mais agradável, tá? Ó, olha para cá. Quando a gente mostrou aqui que a G é diferenciável, a gente já foi no ponto, né? A gente já disse, vamos mostrar que a derivada da G é a inversa da derivada da f. Então a gente já sabe que G' de y, isso é f' de x a menos 1, onde esse nosso y é f de x. Né? Foi isso que a gente afirmou na parte da diferenciabilidade, que a derivada seria essa daqui. Então, como y é f de x e f é invertível lá nos nossos conjuntinhos abertos u e v, então, em particular, você pode passar g dos dois lados e aí concluir que g de y é igual a x. Então, aqui, dessa expressão, você obtém isso, ó, que g' em y, isso é f' de g de y, né, porque o x é g de y, inverso. Então, ó, o que é isso do lado direito? Isso é o seguinte, ó. Isso é assim, ó. Vamos prestar bem atenção no que aqui isso quer dizer. Você tem um pontinho y. O que é aplicado nele? É aplicado g. E antes da g, o que é aplicado? É aplicado a derivada, f'. E depois, né, o que é aplicado? Você inverte. Então, bem aqui vai ter a aplicação inversão. Então, é isso aqui o que acontece, né? Você tem que a derivada da g nesse ponto y, isso é a composta de g com a derivada f' e com a aplicação inversão. Que aplicação inversão é essa? Olha só aquela observação do comecinho, né? Fato 2. Continuidade da aplicação matriz inversa. É a aplicação que pega a matriz e que inverte. Né? Então, essa aplicação inversão que eu chamei aqui, ela é contínua. Não é verdade? Por causa do fato 2. Essa f', o que é que ela é? Olha a hipótese do teorema da função inversa. A aplicação é de classe C1, então f' é contínua. E essa g? Essa g, olha aqui para o nosso passo 1. Ela é lipschitziana, né? Então ela é contínua. Então aqui, ó, também é contínuo. Aí acabou, né? Composição de aplicações contínuas é contínua. Então, qual é a conclusão? Conclusão é nosso item B. A g de v em u é de classe C1, porque a derivada é contínua. Então, g de v em u é de classe C1. E aí, ó, a gente finaliza o caso especial. E aí, recapitulando, né? O que é que nós provamos aí nesse caso especial? Nós provamos o teorema da função inversa, só que com essas restrições, de que o ponto A é igual a zero, de que o ponto B é igual a zero e de que a derivada de f em zero é a identidade. E agora, para o caso geral, nós vamos ter A qualquer, B igual à imagem de A e a derivada bijetora, não precisa ser a identidade, é bijetora. Mas vocês vão ver que vai ser bem rápido para obter o caso geral a partir desse caso particular. Então aqui, ó, caso geral. Então qual é a ideia aqui? A ideia é pegar e modificar a f para f poder satisfazer essas suposições aqui, né? Então vamos fazer uma modificaçãozinha na f. Então aqui, ó, modifique f para... Vamos dar um nome a essas suposições aqui, tá? Deixa eu... Sei lá, vamos chamar de 1. Vamos modificar f para ficar nas suposições 1. Então, o que é que você vai considerar? Você vai considerar as translações, tá? Seja tal a de x igual a x mais a e tal b de x igual a x mais b.
Essas aplicações, né, que vocês veem que estão somando x a um vetor fixo, a ou b, são translações. E aí, você, ao invés de usar o caso anterior para f, você vai usar para essa aplicação aqui. Você vai definir essa aplicação aqui. F chapéu de x igual a inversa da translação de b composta com f, composta com a translação em a, composta com a inversa da derivada em x. Essa aplicação faz sentido porque essas aplicações de translação, né, elas são invertíveis. Se você compor translação de a com a translação de menos a, você vê que você chega na identidade. Então, as inversas aí, né, é t de menos a, t de menos b. Elas também são diferenciáveis, tá? E aí, por que eu estou usando bem aqui a inversa da derivada em a? Porque, pela hipótese do teorema da função inversa, a derivada em a é bijetora. Então, significa que a matriz jacobiana é invertível, né? Particular, ela não é nula. Então, a gente pode utilizar bem aqui. E qual é a nossa afirmação? Nossa afirmação é que essa aplicação, f chapéu, está nas hipóteses lá de 1. Essa f chapéu ela vai estar nessas hipóteses. Ó. Quando você fizer f chapéu em 0, vai dar igual a 0. E a derivada de f chapéu em 0 vai dar identidade. Vamos mostrar que isso funciona? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, f chapéu em 0. O que é que vai ser isso, né? Vai ter que utilizar toda essa definição de f chapéu. Então, ó, vai ser translação de b a menos 1, composto com o nosso f, composto com a translação de a, composto com a derivada de a menos 1 em 0. Mas veja aí que espetáculo, né? Como tudo isso aqui foi calculado de forma precisa. A derivada é uma transformação linear. A gente sabe que a derivada é uma transformação linear. E a gente sabe ainda mais. Ela ainda é bijetiva. Por quê? Por nossa hipótese, né? Ó, f' de a é bijetora. Transformação linear bijetora aplicada em 0, isso é 0, né? É só lembrar, ó, que t de 0, isso tem que ser igual a 0. Só que ela é bijetiva, né? Então 0 é t a menos 1 de 0. Então aqui não faz medo, tá? Coloca 0. Então beleza, ó, isso aqui já reduziu 1. Ficou tb menos 1, bola f, bola ta em 0. Translação de a. Olha a definição de translação. Você soma a, né? Então fica 0 mais a. Então aqui, ó, já ficou tb menos 1, bola, bem aqui f aplicado em a, né? Porque ta de 0, isso é a. E aí, o que é que a gente tem, né? O nosso f de a é o que a gente chamou de b. Então, olha que coisa maravilhosa. Tal beta menos 1 em b. Só que aí eu falei para vocês, né, que a inversa da translação em b é a translação de menos b, aplicada em b, né? Só que aí qual é a definição de translação? Você pega e subtrai, né, o elemento. No geral você soma, só que aqui nesse caso seria, ó, b mais o menos b, que é b menos b, que é igual ao vetor nulo. Então veja que coisa maravilhosa. Para essa aplicação construída, ela leva o vetor nulo no vetor nulo. Então, ó, já cumpriu essa primeira suposição. Vamos mostrar agora que a derivada é a identidade. Então, agora vamos mostrar quem é a derivada aqui no zero. Aí, como é que é isso aqui, né? Isso aqui você vai precisar derivar esse termo todinho. Então, ó, você vai derivar tal beta menos 1, composto com f, composto com tal a, composto com a derivada em a menos 1 em 0. Então aqui, ó, nós aplicamos a regra da cadeia. Agora com bastante cuidado, tá? Primeira coisa, regra da cadeia, ó, derivada dessa aplicada em tudo que vem antes, né? Então f, bola tal a, bola f' a menos 1 em 0, multiplicando. Aí o próximo seria f' aqui em tal a
bola f' de a menos 1 em 0. Aí aqui outra multiplicação, derivada, né, tal a, aqui em f' a menos 1 em 0. E por último, f' de a menos 1 linha em 0. Só que aí, o que é que você usa? Você usa aqui o diferencial, né, da translação. Isso é identidade, né? Tanto esse aqui para B quanto para A. É só lembrar, né, da expressão da translação. Isso é x mais a. Então, quando você pega a derivada, né, você pensando aqui como derivada de número, né, isso aqui daria 1. Nesse caso, será a identidade, porque a gente está lidando com vetor. Então, ó, isso aqui ocorre, e aí você fica essencialmente com isso aqui, ó, identidade composto com f', composto com a identidade, composto com f' a menos 1, né, que é desse último aqui, porque a derivada da transformação linear é ela mesma. Então, você fica essencialmente com f', bola f' a menos 1, que é a identidade. Então, ó, f chapéu, né, linha no 0, isso é a identidade. Então, aqui, essa outra suposição tá ok, né? Isso para f chapéu. Agora, o que falta é o seguinte, ó, durante toda a demonstração com essas restrições aqui, dessas suposições, a gente continuou usando que a f é uma aplicação de classe C1. Então, para reutilizar o teorema para essa f chapéu, a gente tem que responder isso aqui, ó. Será que a f chapéu ela é de classe C1? Bom, a resposta é sim, né? Por quê? Quem é a expressão de f chapéu? É a translação de B a menos 1, composto com f, composto com a translação de A, composto com a derivada em A inversa, aplicada em x. Agora é só usar o fato de que composição de funções de classe C é de classe C1. E aí, como a gente vê aí pela expressão de f chapéu, isso é a composição de funções de classe C1, tá? As translações elas são de classe C1, basta olhar pela expressão. F é de classe C1 e a derivada inversa também é de classe C1. Então, usa o fato de que composição de funções de classe C1 é de classe C1 para concluir que f chapéu ela é de classe C1. Então, aí agora a gente conclui, ó, pela parte 1 da demonstração, aplicada, né, nesse caso, a f chapéu, o que é que a gente obtém? Conclusão do teorema, né, da aplicação inversa. A gente obtém que localmente a gente acha uma inversa para essa f chapéu. Então, ó, vai existir uma função g que vai de v em u, tal que g, isso aí é f chapéu a menos 1, né? Então, a gente conseguiu essa aqui, para f chapéu. Então, isso implica o quê? Isso implica que a nossa f chapéu, isso é g a menos 1, localmente, né? Aí, escreve toda a tua expressão de f chapéu. F chapéu é o quê? TB menos 1, bola f, bola TA, bola derivada em A inverso. E isso está dando uma g a menos 1. Então, maravilha! Como esses elementos são tudo invertíveis, a gente vai ter, ó, que nossa f, né, você sai compondo, tá? Compõe aqui à direita pela translação de B. Então, ó, fica translação de B, bola g a menos 1, bola, aí bem aqui, ó, f' de A, né? Você fez a composição desse lado. E por fim, bola, translação de A menos 1. Ou seja, o que é que você fez? Você pegou, veio aqui na direita e compôs isso aqui por translação de B. Automaticamente, ó, desse lado, você também compõe com translação de B. E do lado direito, você fez a composição com f' de A e depois com translação de A menos 1, o que fez sumir os termos desse lado e aparecer esses dois aqui. Então, ó, localmente f é desse jeito. Tá? Isso aqui, localmente.
Então, o que é que isso significa? Como essa função desse lado aqui ela é invertível, então essa f vai ser invertível localmente também. E aí a gente sabe, né, invertendo os dois lados, como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó, fa menos 1, isso é ta, bola f' de a menos 1, bola g, bola tb elevado a menos 1. E ó, conclusão é que a g geral, né, do teorema é essa daqui. Então, para o caso geral, o que é que você faz, né? Só resumindo, você modifica a f para entrar nessas hipóteses aqui do caso especial, né? Essa modificação é essa daqui. E aí, para modificação, você consegue a existência da g, tá? Até para ficar mais organizadozinho, ó, a gente poderia colocar a existência da g chapéu, de modo que essa g chapéu é a inversa da f chapéu. Então, você tem que a f chapéu, isso é a inversa da g, isso localmente. Consequentemente, né, a partir da expressão de f chapéu, você consegue isolar o seu f e ver que o elemento que fica aqui do lado direito é um elemento que é invertível. Então, a tua f localmente é invertível. E aí, você conclui que o teu g, né, do teorema, bem aqui, ó, eu poderia continuar o tempo todo com g chapéu, né, g chapéu, aí bem aqui g chapéu, e a tua g geral do teorema seria todo esse elemento aqui, tá certo? E agora sim, ficou demonstrado o teorema da função inversa.